O programa Páginas dessa semana vai contar um pouco a história do Manfredo Schmidt, o diretor artístico e o maestro da Orquestra Sinfônica da Universidade de Caxias do Sul. Bom, inicialmente a música sempre fez parte da nossa família, né? Meus pais estudaram um pouco de música, apesar de meu pai ser engenheiro de formação, ele cantou em coros, ele tocava flauta doce, a minha mãe estudou violino, estudou canto também, e a gente sempre tinha essa coisa um pouco de fazer música na época de Natal, em família. E eu me lembro muito bem que quando eu tinha cerca de 9, 10 anos de idade, estava caminhando com a minha avó e a minha mãe pelo centro de Porto Alegre, e na Galeria Chaves tinha as casas Beethoven, que vendiam instrumentos, né? E eu olhei na vitrine com 10 anos e apontei aquele instrumento, o trompete. Eu disse, é esse instrumento que eu quero estudar. E como meu pai trabalhava na Varig e tinha a facilidade de frequentemente estar indo para o exterior, numa dessas viagens ele me trouxe o meu primeiro trompete. Eu vi uma foto dele que é impressionante assim. Alguém teve que me dizer que era o Manfredo, porque são alguns anos de vida diferente. Estava no festival em Montenegro com a classe de trompetes da época, assim, né? Mas infelizmente eu nunca vi ele tocando trompete, né? Mas ele entende muito bem de metais, porque justamente quando o maestro entende do grupo, da orquestra, isso se vê. Como eu sei que ele trabalha muito bem, né? Há uns 30 anos atrás, nós tocávamos na Orquestra Infanto Juvenil da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O maestro tocava trompete e eu tocava violino. E quando ele chegou em casa com aquele estojo com o instrumento dentro, eu já abri e comecei a soprar do jeito que era possível. Dentro da minha família, a música erudita era muito forte. A minha irmã mais velha foi violoncelista da OSPA durante muitos anos. Então, eu mesmo, pequenininho, escutava ela estudando violoncelo horas a fio, né? A minha outra irmã estudava piano. Meus pais praticamente só gostavam da música erudita. Então, todos os LPs que se tinha na época, fitas cassete, eram todo desse estilo musical. E depois, com o passar dos anos, eu fui depravado um pouco para esse lado da música popular, e que eu acho fantástico. Assim, foi uma época muito bacana da minha vida também. O Manfredo sempre foi muito estudioso, assim, muito interessado. Ele tinha também uma banda de rock na época, né? E sempre muito envolvido com a música, né? Eu acho que é uma questão que já vem de casa, assim, porque na família dele existem vários músicos. Tem uma irmã dele que foi nossa colega, tocou muitos anos na OSPA. Tem um sobrinho que toca flauta. Um irmão dele tocava violino, era meu colega na época. Depois acabou seguindo outra profissão. Então, isso aí é uma coisa que eu acho que já veio assim de berço mesmo, no caso dele, né? Eu era aluno da Escola de Música da OSPA, Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Então, uma vez por semana eu ia a Porto Alegre para ter aulas de oboé lá com o professor Tomazini, antes o Sparano, depois o Tomazini, que eram dois músicos da OSPA. E aí eu aproveitava no dia que eu ia até Porto Alegre e ia pela manhã assistir ao ensaio da OSPA, né, que isso também vale muito como aprendizado. E lá eu via sempre o Manfredo, então não conhecia ele, mas todas as vezes que eu fui, ele estava lá também acompanhando aos ensaios. Eu comecei a reger na época que eu participava dessa Orquestra Infanto Juvenil da URGS, e numa conversa com os colegas, eles queriam formar uma orquestra com uma exigência um pouco maior. E falaram assim, Manfredo, a gente sabe que tu tem um certo interesse pela regência, quem sabe tu rege a gente. Eu falei, de repente, daqui a 6 anos, quando eu me formar na URGS, com prazer, eu vou começar a reger vocês. E eles falaram, não, nós queremos agora.
E eu, com uma cara de pau imensa, eu comecei a reger esse grupo. E ele invariavelmente estava lá com a partitura daquela obra que estava sendo ensaiada, estava lá acompanhando aos ensaios, sem dúvida nenhuma, aprendendo lá. Não lembro direito quando ele começou, mas eram os primeiros passos dele como regente já, e buscando conhecimento através dessas personalidades que frequentavam a OSPA. Então eu cursei todo o curso de bacharelado em regência, sob a orientação do Arlindo Teixeira. E nessa época eu ia fazer as oficinas de música em Curitiba, onde eu estudei com Roberto Duarte, com Lutero Rodrigues e tantos outros maestros. Fazia outros cursos em Campos do Jordão, no período de julho, com Eleazar de Carvalho e outras pessoas assim. Depois fui para a Argentina, fui para a Holanda. Eu fui começando a fazer esses cursos, né? Ele mostra um profundo interesse em estudar. Ele quando veio a Caxias, já tinha uma formação muito sólida de uma das principais universidades de música dos Estados Unidos, que é a Universidade da Geórgia, em Athens. E já trouxe uma credencial de um mestrado de 2 anos. E para nós isso foi muito impactante. Depois que eu me graduei como regente pela URGS, anos depois, eu tive a possibilidade de fazer um mestrado na Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos, onde estudei com grandes maestros, como Yoel Levi, que era o principal maestro da Sinfônica de Atlanta, com Marcos Sedel, que foi meu professor dentro da Universidade da Geórgia, na parte de orquestra, e com Melinda O'Neill, a parte de regência coral. Eu falo com orgulho que eu fui o primeiro aluno de regência orquestral dessa universidade, porque eles só tinham o curso de regência coral. E a partir do momento que eu comecei a estudar lá, eles criaram esse curso de regência orquestral. O sonho da maioria dos músicos é estudar fora, assim, do Brasil, né? Não que não tenham bons professores aqui, né? Mas, por exemplo, os Estados Unidos, na Europa, Alemanha, tem países que têm uma cultura muito forte em música e se tem muito mais acesso do que aqui, né? A assistir orquestras diferentes, assistir grupos diferentes, assim, sabe, né? Eu acho que com certeza essa experiência dele nos Estados Unidos, com bons professores, né? Ampliou muito assim a visão dele das possibilidades do que uma orquestra pode fazer, né? Essa experiência e também os contatos que a pessoa faz, isso modifica bastante assim o perfil, né, da pessoa. Desde a questão do estudo, da formação, como mesmo das relações. Por exemplo, já mesmo aqui na orquestra, vários solistas convidados, professores, foram pessoas que ele conheceu durante esse período. Vários intercâmbios que foram realizados, foram graças a ele ter morado fora ou ter conhecido essas pessoas, né? Ele, através de todos esses intercâmbios, todas essas oportunidades que ele aproveitou, ele trouxe muito conhecimento, ele tem criou uma base muito sólida para esse trabalho dele. Nós aqui no Brasil tivemos e temos grandes dificuldades para manter o setor cultural, coisa que nos Estados Unidos especialmente ele tem um apoio, uma importância muito grande. Tem outras qualidades inerentes que não são as estudadas, que a gente percebe que são os seus movimentos são muito precisos, porque a regência é quase como uma característica de profissão como a dança. A primeira imagem que o público recebe da obra é o gestual do maestro. Ele tem movimentos muito precisos, movimentos suaves quando precisa, enérgicos quando precisa, e que facilita muito o músico a extrair a sua performance, digamos assim. É muito fácil colaborar com a música, com o maestro Manfredo regendo, pois que ele tem uma percepção assim do potencial de cada artista que ele detém.
então foi criada a Orquestra Sinfônica da UX. À época nós não tínhamos um regente fixo, nós trabalhávamos com regentes convidados. O primeiro concerto foi em novembro de 2001, e aí tivemos concerto de Natal em dezembro, novembro foi com um maestro, dezembro foi com outro maestro, e aí quando nós retomamos atividades então em março, os concertos fixos, né? Então o nosso Spala, o André Meneghello, que até hoje ele já era na Sociedade de Cultura Musical, era o Spala da orquestra, e aí ele propôs então trazer o Manfredo, ele conhecia o Manfredo, e propôs trazer ele então para reger esse primeiro concerto em março. Assim que a orquestra, que antes era a orquestra da SCM, Orquestra de Cultura Musical, passou a ser a orquestra da UX, a gente estava trabalhando com um sistema de maestros convidados. O segundo maestro que foi convidado a reger a orquestra foi o maestro Manfredo Schmidt, que já era conhecido, né, bastante aqui no meio, por ser regente principalmente do coro da OSPA, na época já era, e depois disso até hoje continua sendo, e regeu muitas vezes a orquestra, a Sinfônica de Porto Alegre, já sendo assistente dessa orquestra também. E acho que na época fui eu até que sugeri o nome dele, por já conhecê-lo há muitos anos. Na verdade, a gente se conhece há mais de 30 anos. Numa conversa que ele teve comigo, ele disse, olha, eu estou trabalhando lá em Caxias, nós atualmente estamos sem maestro e a nossa perspectiva é de não ter um maestro estável na orquestra, e sim só maestros convidados. E eu gostaria de saber se tu terias interesse em reger um concerto. Eu falei, o maior prazer. O Manfredo, tomei contato com ele quando ele veio reger pela primeira vez a Orquestra Sinfônica da UX, no seu primeiro ano de funcionamento. E até então tinha referência só de nome, por colegas que tocam em Porto Alegre, na OSPA, eu já sabia que ele era regente do coro da OSPA. E era um maestro jovem, né, com talento, com uma boa aprovação dos seus colegas e músicos da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. E quando ele regeu o nosso primeiro concerto aqui na UX, é que eu particularmente também tomei conhecimento dele. E aí o Manfredo, acho que foi o segundo ou terceiro maestro, se não me engano, acho que ele ter sido o segundo maestro. E aí foi o primeiro em 2001, acho. Se eu não estou bem enganado, né? Mas foi nessa época, na verdade, foi a partir desse segundo concerto, na verdade, que desde então, eu era bastante novo na época, recente entrado na faculdade em Porto Alegre e vindo para Caxias também para tocar na orquestra. Foi então, na verdade, a partir desse concerto que ele entrou e ficou, né, para até hoje, né, trabalhando com a gente. Já no início da orquestra da UX, o maestro Manfredo, como convidado, regeu esse concerto. Depois vieram outros convidados e depois chegou-se à conclusão que era mais interessante ter um maestro principal, que seria muito importante e que passou a ser diretor artístico também. E entramos num consenso que a pessoa indicada seria o maestro Manfredo. E isso foi assim comprovado que foi uma boa escolha, uma ótima escolha, tanto que ele está até hoje, e a orquestra teve um grande crescimento nesse período. Então foi assim que ele chegou a Caxias, né? O primeiro ele veio como convidado, ele já então regente do coro da OSPA, né? Concursado que ele é lá e continua exercendo essa função. E ele veio para fazer esse trabalho com a OSUX. Eu sentia uma energia muito boa na orquestra, não só dos músicos, mas também de toda a coordenação da orquestra, o próprio Moacir Lázari, a Esther, o Daniel, o Fernando Costa, várias pessoas que estavam querendo que a orquestra fosse algo muito especial. Eu acho ele um maestro excelente. Eu acho que ele consegue um bom equilíbrio assim entre a exigência, mas também não deixar um clima pesado, sabe? Eu acho que as pessoas se sentem bem tocando com ele. O maestro ele tem que exigir. O músico ele só funciona com cobrança, a maioria é assim.
Mas se ele cobrar demais, também os músicos acabam ficando tímidos, ficam com medo, e ele consegue, acho que, manter um bom equilíbrio e ter a exigência, mas manter um bom clima no ensaio. É uma pessoa calma, é uma pessoa gentil para com seus músicos, sem ser, digamos assim, desleixado nessa gentileza. Então, essa busca das potencialidades dos seus músicos é uma das qualidades muito boas em um regente. A orquestra é o meu instrumento musical. Então, eu preciso que cada parte desse instrumento musical funcione muito bem. Então, imagina, no caso do Meneghello, ter que tocar um violino em que uma corda esteja meio enferrujada ou que o arco esteja com uma pressão errada, o som que ele vai conseguir extrair do instrumento não vai ser bom. Então, eu preciso, no meu trabalho com eles, ser exigente para que eles estejam no máximo da sua forma, para que eu consiga, através de estímulos verbais ou gestuais, tirar o melhor que eles possam daquela parte que compete a eles. O envolvimento dele com a música, assim, a busca de um resultado do melhor nível possível mesmo, um comprometimento assim, com a música enquanto arte mesmo, né? O Manfredo, ele é muito correto, assim, eu vejo muito bem assim que ele prisa, ele gosta muito de nem exagerar muito para um lado nem para outro, mas de ser muito correto com todo mundo. Então ele trata todos de igual para igual. Então às vezes a gente vai estar elogiando e às vezes a gente vai estar dizendo não, você precisa estudar mais, o seu ataque não está bom, a sua afinação não está boa. E compete ao maestro esse papel, que não é agradável, né? Muitas vezes tem que chamar a atenção, às vezes o músico até pode ter a sensação, ele não gosta de mim. Não é isso. O maestro tem que gostar da sua orquestra, porque esse é o seu instrumento. Mas, como instrumento, ele precisa estar no máximo da sua performance. Ser enérgico, sim. Ser enérgico tem que ser, porque assim, o músico próprio às vezes não tem noção de que ele pode melhorar. Então é que nem você dar um corretivo no filho, você tem que ser enérgico para que ele tome a atenção naquela situação. Mas também não se deve deixar passar coisas que você não concorda. Então ele é assim, algumas vezes bem enérgico, mas de levantar voz desrespeitosamente, eu sinceramente nunca vi. Já fazem, esse ano eu completo 23 anos de OSPA. Eu ingressei na OSPA num momento em que alguns maestros tinham falecido ou tinham se aposentado. Então eu ingressei com a função de regente do coro sinfônico da OSPA. Mas como tinha essa carência de maestros assistentes dentro da casa, quando o Davi Machado, que foi regente titular por 2 ocasiões da OSPA, ele me convidou para reger uma série de concertos. E eu, até com pouca experiência na época, eu sou muito grato a todas essas oportunidades que eu recebi dele, de num ano eu reger 16 concertos. Eu imagino ele assim, sempre muito ligado ao trabalho da OSPA, como regente do coro, há muitos anos, com um excelente trabalho, e com condições muito adversas, né? Porque a gente no Brasil tem poucos coros que são profissionais. Então ele dirige, ensaia o coro da OSPA, que não é um coro profissional, mas por outro lado precisa ter resultados profissionais. E ele consegue isso, né? Então isso é uma façanha, assim. O Manfredo, ele é o regente do coro na OSPA, né? É um trabalho com certeza muito significativo e relevante para ele. Mas aqui na UX, pelo fato de ele ser o diretor artístico, a orquestra, assim, artisticamente é a cara dele. Ele que escolhe o repertório, ele escolhe os solistas. Claro que ele compartilha essas decisões com a comissão artística, da qual eu faço parte também, né?
Mas a orquestra é a cara dele, com certeza, para ele, como maestro, como regente, é o sonho do regente poder não só reger um bom grupo, mas poder escolher o repertório, escolher os convidados. Com certeza, para ele, eu imagino, não posso afirmar, mas para mim seria mais significativo, né? Poder ser o diretor artístico e ter a orquestra que é a minha cara, né? É a marca dele, é essa orquestra. A percepção do músico aqui de Caxias é que a orquestra da UX é a principal para ele. Eu não posso te afirmar que seja, mas para nós passa como sendo, porque sempre há muito interesse, muito diálogo sobre isso. Nós tentamos sempre ajeitar os calendários para que não sejam conflitantes e percebemos alguns conflitos maiores entre os músicos que também tocam na Orquestra Sinfônica de Porto Alegre ou em outras orquestras, com um pouco mais de dificuldade de lidar com isso. Mas o maestro Manfredo sempre nos passou essa ideia de que essa orquestra é o seu principal foco, digamos que a sua menina dos olhos. Lá o meu trabalho é mais voltado para a questão do coro sinfônico e aqui é um trabalho voltado para a orquestra. E o bacana aqui é que toda a programação que a gente faz, ela é decorrente de sugestões que vêm por parte dos músicos, através de seus coordenadores, sugestões que vêm por parte da própria plateia que assiste os concertos, e outras convicções que eu tenho em termos daquilo que eu acho que é necessário apresentar para o nosso público, né? Eu ainda não consegui realizar, seria convencer as pessoas da importância que a música tem, e tenho um grande sonho, que eu não sei se eu vou conseguir, que seria ter tantas páginas no jornal falando da cultura, quanto as páginas que falam do futebol. Então esse seria o meu grande sonho, de ver as pessoas todas usufruindo mais da cultura e do benefício que isso traz para toda a sociedade. E eu fico feliz que a UX tem esse enfoque e que acredita na Orquestra Sinfônica como um órgão fundamental na formação do ser humano.